Então, vamos para a primeira questão aqui que eu trouxe para a gente debater aqui. Bauman é um sociólogo contemporâneo, né, morreu há pouco tempo, há uns 5 anos atrás. Na introdução de seu livro Para que serve a sociologia, ele dialoga com o conceito de imaginação sociológica, do Wright Mills. Ao afirmar que a imaginação sociológica transforma o pessoal em político, é tarefa da imaginação sociológica ajudar as pessoas a compreender o significado de sua época em relação às suas próprias vidas. Então, gente, o conceito de imaginação sociológica do Wright Mills é um sociólogo estadunidense e ele pensa justamente que a sociologia ela é uma ferramenta de análise do real, que os sociólogos criam as ferramentas, mas qualquer pessoa pode usar. Então, a imaginação sociológica é essa forma de entender que eu, uma pessoa, não tenho experiências sozinhos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu, enquanto morador de uma cidade do Nordeste, que veio do interior, ou mesmo que mora numa região mais periférica em relação ao contexto nacional do nosso país, a gente vai ter experiências compartilhadas. Né? Não sei se você já ouviu essa expressão, mas nenhuma experiência é única. Quando eu estou dizendo isso, eu estou querendo dizer justamente que várias experiências minhas, elas são também difundidas em outras pessoas, porque são pessoas que compartilham alguns segmentos, pessoas que moram no interior, pessoas que são periféricas, pessoas negras, mulheres, por exemplo, né, compartilham experiências muito específicas. E essas experiências não são necessariamente da biologia, mas sim do social, ok? Então vamos para a questão. Segundo Bauman, a sociologia mostra sua relevância no contexto da transformação social, ao favorecer a coleta de dados empíricos sem interpretações contextuais. Não é isso, tá? A sociologia ela não é uma ciência da psique, não é análise não é análise da mente humana. Isso aí quem faz é a psicologia. Então, tudo que a sociologia faz é uma análise em relação ao indivíduo, mas também colocada ao seu redor. Letra B. Busca evitar influências subjetivas para alcançar análises imparciais. Mais ou menos. Privilegiar a previsão estatística dos padrões de comportamento social. A previsão estatística nem sempre ela vai estar de acordo com o que é a realidade, tá? Por exemplo, se a gente parar para pensar o número de indígenas que existiam no Brasil há 20 anos atrás, ele subiu muito comparado ao número de indígenas de 5 anos atrás. E a pergunta que fica é, quer dizer então que nasceram tantos indígenas assim? Não. É que as estatísticas não mostram muitas das vezes, porque a forma como se contribui ou como se coletam estatísticas é a partir de ir na casa das pessoas, visitando elas, conversando sobre o que elas pensam, sobre o que são. E muitas das vezes o processo de ação afirmativa para pessoas indígenas era muito desconhecido. Então, mesmo pessoas indígenas não se declaravam indígenas. Por quê? Porque elas não entendiam o que era. Então, a estatística nem sempre ela vai trazer uma prática do real. E é por isso que a sociologia não privilegia a previsão estatística. Esclarecer conexões entre experiências individuais e processos históricos. Está aqui o conceito de imaginação sociológica. Uma experiência minha que está arraigada num contexto, num processo histórico mais geral. Okay? Reduzir a função de oferecer informações técnicas para políticas públicas. É o contrário. Qualquer pesquisa sociológica, até mesmo aquelas que a gente pode pensar que são as mais simples, elas trazem dados para políticas públicas muito específicas, ok? Então a letra correta aqui é a letra D. Então, pessoal, as questões de sociologia, sobre o surgimento da sociologia, não são questões difíceis, mas vocês têm que estar sempre atentos ao que o nosso enredo aqui trouxe, né? Que é ficar ligado com as questões dos processos históricos mais gerais. Bora aqui para mais uma.
Assinale a afirmativa que descreve corretamente o contexto, olha só, o contexto que levou ao surgimento da sociologia como ciência. Aqui nós temos que pensar algumas questões, tá, pessoal? Deixa eu conversar aqui com vocês. A sociologia como ciência, ela surge a partir do Comte, tá? Mas como disciplina, ela surge só com o Durkheim. Porque o Durkheim é o primeiro a pensar uma disciplina da sociologia nas universidades. Quando eu falo disciplina, eu quero dizer matéria, tá? Só que em termos de universidade, a gente chama sempre de disciplina. Então, a matéria, a disciplina, sociologia, ela foi criada pelo Durkheim. Mas o pensamento científico, um método científico, veio primeiro, de certa forma, veio com o Comte, tá? Então, vamos lá. Alternativas. O interesse pelos sujeitos históricos individuais e suas trajetórias pessoais. É esse o contexto que traz a sociologia, como ciência? Não, né? O contexto de estabilidade política e social que favoreceu o surgimento de novas teorias. Olha bem aqui, pessoal, vamos conhecer o significado das palavras. Não é estabilidade política. Revoluções, na verdade, são instabilidades. Tá? Letra C. A globalização que despertou interesse por entender processos políticos de regiões do mundo, como a Ásia. Bom, gente, a Ásia necessariamente ela não estava colocada nesse sistema. Mas se a gente vai pegar algumas questões, a gente pode até pensar. Mas nesse momento, não, tá? Letra D. A busca por progresso político e econômico por meio da aplicação de métodos inspirados nas ciências naturais. Olha só, nessa questão aqui nós temos todo o contexto que eu havia descrito no início da nossa aula. A busca por progresso político, nós estamos falando aqui sobre a Revolução Francesa, onde vai se destituir a monarquia. Progresso econômico. Nós estamos falando aqui da Revolução Industrial e, posteriormente, o surgimento do capitalismo. E o método que inspirou a sociologia foi o método das ciências naturais. Tá? Criar leis de análise para entender que mudanças são essas que estão acontecendo na realidade. Tá? Gente, eu poderia deixar uma dica para vocês de um livro gigantesco, tá? É um livro grandão, mas é um livro muito bom, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Gente, nos Miseráveis, narra a história de um rapaz que ele rouba um pão, né? Porque ele está com fome. Ele está na cidade, veio do interior, né? Da zona rural, está na cidade, e ele rouba um pão porque ele não tem como comprar, porque agora se troca dinheiro por comida, né? Que é o sistema mercantilismo ou capitalista. E ele não tem, então ele acaba roubando. E ele é preso, passa mais de 10 anos preso por causa desse roubo desse pão. Então, esse livro é muito legal para a gente pensar justamente a mudança histórica pelo qual passaram essas cidades. No caso, se eu não me engano, se eu estiver errado, por favor, me perdoem, mas o Victor Hugo ele está retratando a França, né? Paris. Do início do século XVIII, se eu não me engano. Final do século XVIII e início do século XIX, desculpa. Tá? Então, Os Miseráveis, de Victor Hugo, fica a recomendação, tá? Para vocês darem uma lida. É um livro fenomenal, é um clássico da literatura mundial. Então, fica aí a minha dica para vocês. Letra D. Mais uma questão aqui para a gente pensar. Sendo uma ciência típica das transformações sociais, tá ouvindo? Uma ciência típica das transformações sociais, políticas e culturais
da modernidade, porque o período pós-Revolução Francesa ele é conhecido na historiografia como modernidade, né? Se não me engano, é a Revolução Francesa que marca o que é modernidade e o que não é modernidade, o que é medievalidade. Medievalidade não, renascentismo. Ok? Então, a sociologia, pessoal, botem isso na cabeça de vocês. É a ciência da transformação, de um mundo em transformação. E desde esse tempo a gente continua sempre em transformação. Gente, para pensar um pouco no que foi a pandemia para nós, né? Nesse período que nós vivemos. Quem já era maduro antes da pandemia, né, e viveu ela, conseguiu passar por ela, consegue perceber que hoje nós temos diferenças cruciais no relacionamento entre pessoas, na forma de criar pessoas, criar filhos, na forma de trabalho, né? Nós trabalhamos hoje com WhatsApp, que é uma coisa muito forte. Então, todos os empregos têm seus grupos de WhatsApp, coisa que antes da pandemia já se tinha um pouco, mas era um pouco mais escasso e as funcionalidades do grupo do WhatsApp eram totalmente diferentes de hoje. Então, as transformações sociais elas estão sempre acontecendo. E a sociologia é a ciência que se preocupa em compreender essas diferenças, tá? E compreender essas mudanças. Então vamos lá. A sociologia apresenta algumas das seguintes características importantes, exceto. Pessoal, tome muito cuidado com essa história de exceto, tá? Exceto. Isso aí aqui, quando a gente está cansado de responder um monte de questões lá na hora do PAS, toma muito cuidado, porque isso aqui pode fazer uma pegadinha com a gente e a gente marcar a primeira que vai estar correta, porque todas vão estar corretas, só uma que vai estar errada, e aqui a gente tem que marcar a errada, tá? Então, muito cuidado, é por isso que quando forem fazer a prova, faz a prova com calma, tem muito tempo, então vai fazendo ela com calma, faz ela pensando, faz ela, sabe, com muito raciocínio, para que vocês não percam pontos em questões tranquilas assim, tá? Então vamos lá. Qual dessas alternativas aqui não apresenta uma característica da sociologia? Com a crescente complexificação da dinâmica social na modernidade, a sociologia passa por uma importante divisão de trabalho intelectual, especializando-se em distintos campos do conhecimento, a sociologia urbana, a econômica, ambiental, a política, etc. Nós temos aqui um ponto, né? De fato, com o passar do tempo, foi preciso que a sociologia ela se especializasse. Uma sociologia só para o trabalho, uma sociologia só para o lazer, uma sociologia só para o rural, uma sociologia só para o urbano. Então está correto, não é esse que a gente vai marcar. Seu método de análise científica são variados, indo do positivismo ao marxismo, da fenomenologia à teoria crítica, entre outros. Sim, gente, tá? Sim. A sociologia ela tem um caráter muito dinâmico, porque a realidade é dinâmica. Então, assim, a sociologia ela passa por vários métodos de análise, tá? Desde o marxismo até o liberalismo, desde da fenomenologia até formas mais contemporâneas de análise. Então, assim, a sociologia ela pensa uma série de métodos para analisar a realidade, porque a realidade é diversa, tá? Então, vamos lá. Letra C. Ela é expressão da progressiva expansão da racionalidade científica, que passa a dominar a produção de conhecimento sobre a realidade natural, social, na modernidade. Essa daqui já é um pouco estranha, essa questão, porque dizer que ela é a expressão progressiva da expansão da racionalidade científica que vai dominar o conhecimento sobre a realidade natural, isso aqui já é um pouco estranho, né? A sociologia não se preocupa com as questões naturais. Não no sentido como a biologia se preocupa. É claro que existe uma sociologia do meio ambiente, que ela se preocupa com a interação do homem ou da humanidade com
os fenômenos naturais, mas não significa dizer que ela se preocupa com a naturalidade da natureza, tá? Desculpa, é redundante mesmo, a naturalidade da natureza, ou seja, a química, a biologia da natureza, não necessariamente, tá? Vamos ver a outra, se a outra aqui está mais errada, mas no caso seria a correta no caso. Seu objeto principal de estudo são as comunidades humanas que se situam à margem das sociedades mais avançadas do capitalismo contemporâneo. Ó, aqui nós temos uma possível pegadinha aqui, sabe por quê? Porque nós temos que entender que a sociologia, ela não é que ela só estuda as sociedades que estão à margem da sociedade. O seu objeto não é de forma principal as comunidades humanas que estão na margem. Nós temos um conjunto de estudo na sociologia chamado de sociologia das elites. Tá? Então, essa sociologia das elites, ela não é necessariamente grupos que estão à margem da sociedade. Ok? Então, por mais que essa letra aqui ela esteja um pouco mais errada do que a outra, a gente tem que pensar agora justamente aqui aquela que está dialogando mais com a nossa questão aqui, ó. Aqui na nossa questão está falando sobre a ciência das transformações. Então, nós temos que pensar que, relacionado a essas características, a mais incorreta seria a letra C, tá? Então, vamos para frente.